E aí galera, tudo bem? Estamos de volta aqui na nossa quarta aula. Se você acabou de chegar, não sabe o que está acontecendo, volta lá na primeira, tem um passo a passo, aula por aula, acompanha certinho a ordem para você não perder nada. Pessoal, voltei a gravar no YouTube como vocês pediram, estou aí tentando gerar bastante conteúdo, então não deixa de participar para que eu saiba se você está gostando, tá? Comenta, curte, tanto a joinha para cima como para baixo, deixa um comentário, me avisa se vocês estão gostando, até se gostar mesmo compartilha com outras pessoas, ativa o sininho para você receber todas as aulas assim que eu posto elas. Então vou precisar dessa ajuda de vocês no YouTube para conseguir movimentar e saber se eu estou no caminho certo também. Já agradeço aí todos os comentários que até então tá tudo positivo, então vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, já que vocês estão gostando desse tipo de formato e como as aulas estão sendo conduzidas. Bom, a aula 4 a gente continua ali no primeiro capítulo, não sei qual o tamanho do capítulo, a gente vai lendo sem pressa, o importante, né, são as mensagens e o conteúdo, não tem por que ter pressa. Então vamos lá para o livro. Os traders que operam além do limiar da consistência geralmente experimentam muita dor emocional e financeira antes de se desenvolverem o tipo de atitude que lhes permite atuar com eficácia no ambiente de mercado. Então olha que legal, todos vão passar por isso, a dor emocional e a dor financeira, né? O processo, a construção da mentalidade, existem desafios, existe dor nesse processo, não vai ser fácil, nunca é fácil, tá? Para conquistar coisas boas nunca é fácil, sempre vai ter dor e sofrimento envolvido. Volto aqui para o livro. As raras exceções são geralmente os que nasceram em famílias de traders vitoriosos ou que iniciaram a carreira de trader sob a orientação de alguém que compreendia a verdadeira natureza das operações de mercado e, igualmente importante, sabiam ensiná-la. Então ele está falando que as exceções são só as pessoas que já nasceram nesse mundo, em volta de pessoas que já sabem qual é a mentalidade que você precisa ter, como que você precisa pensar, e desde o começo já vai te ajudando nesse passo a passo para que você desenvolva a mentalidade correta e já tenha a atitude necessária para fazer isso dar certo a longo prazo. Então as exceções são raras, estão dentro desse modelo. Então veja como é difícil, né? Por isso que eu falo para vocês, psicologia do trader é essencial. Para você que nem começou no mercado ainda, puxa, aproveita essa oportunidade, estuda bastante psicologia do trader para você já entender como que tem que ser a pegada na hora que você vai começar dentro desse mercado, tá? Voltamos aqui para o livro. Por que seriam a dor emocional e o desastre financeiro tão comuns entre os traders? A resposta simples é que a maioria de nós não teve a sorte de começar a carreira de operador de mercado com a orientação adequada. Olha que interessante. A maioria das dores e problemas são porque as pessoas não começaram a carreira com a orientação adequada. Então veja como isso é muito essencial para quem está começando e para quem quer fazer isso dar certo. Volta para o livro. As verdadeiras razões, porém, são muito mais profundas. Passei os últimos 17 anos dissecando a dinâmica psicológica imanente às operações de mercado, de modo que pude desenvolver métodos eficazes para lecionar os princípios do sucesso. O que descobri é que a atividade de trading está apinhada de paradoxos e contradições de raciocínio que dificultam extremamente o aprendizado de como ser um trader bem-sucedido. De fato, se eu tivesse de escolher uma palavra que sintetiza a natureza das operações de mercado, ela seria paradoxo. De acordo com os dicionários, paradoxo é algo que parece ter qualidades contraditórias, que vão de encontro às crenças comuns ou que geralmente não fazem sentido para as pessoas. Desastres financeiros e emocionais são comuns entre os traders, porque muitas das perspectivas, atitudes e princípios que de outra maneira fariam todo sentido e funcionariam muito bem na vida cotidiana têm um efeito oposto no contexto de trading, simplesmente não funcionam. Não sabendo disso, a maioria dos traders começa a carreira sem a compreensão básica do que significa ser um trader e carecendo das habilidades necessárias e da profundidade com que essas competências devem ser desenvolvidas. Então, de novo, martelando, se você não entende
a profundidade dos pensamentos e da mudança que você tem que ter na forma de pensar, você não vai dar certo nesse mercado. Ele acabou de falar. As pessoas trazem as ideias que têm de outras dinâmicas, né, os médicos, que ele estava falando em outros capítulos, né, nas outras aulas, médicos, advogados, CEOs, galera tudo bem sucedida, traz aquela mentalidade e acha que vai conseguir aplicá-la no mercado da mesma forma. Não funciona, porque é diferente. Existe o perder, existe o loss, existe o perder como parte do processo. Não tem o que fazer, não tem como não perder. Como trader você tem que perder, você vai perder. Não existe a opção não perder. Se você ficar não perdendo por muito tempo, sabia que você adoece também, né? Não sei se você sabia disso, mas já atendi muita gente que ficou, Roger, tive gain por 6 meses sem tomar loss. E agora eu não consigo mais operar, estou com medo. Porque estou com medo de quando o loss chegar, o que vai acontecer. Então até ganhar sem parar vai trazer problemas nesse mercado. Então aprender a incluir a dinâmica do perder na mentalidade, que é o grande desafio, o que a maioria das pessoas, principalmente as bem-sucedidas, não conseguem, porque elas não entendem que precisam pensar diferente a forma de perder. Então lembra dessa mensagem. Volta para o livro. Eis um excelente exemplo do que estou falando. Trading é arriscado pela própria natureza, tanto quanto sem nenhuma operação de mercado tem resultado garantido. Portanto, a possibilidade de estar errado e de perder dinheiro é inevitável. Acabei de falar isso. Assim, ao entrar numa operação, poderia você considerar-se um tomador de risco? Embora talvez a pergunta pareça traiçoeira, ela não é. Então, olha que interessante. Quando você entra na operação, você está entendendo que você está sob risco? Você está entendendo que não existe nenhuma garantia de dar certo? Você compreende de verdade de que perder é uma opção, faz parte da consequência de estar operando no mercado? Você de fato entende isso? Porque se você racionalmente entende isso, emocionalmente você vai estar blindado. Agora, se você ainda fica com aquela esperança, aquela crença de que sempre vai dar certo, sempre vai dar gain, né, que o loss não pode acontecer, é a hora que você se perde inteiramente dentro desse mercado. Volta para o livro. A resposta lógica a essa indagação é inequivocavelmente sim. Se eu me envolvo numa atividade arriscada, então eu devo ser um tomador de risco. Esse é um pressuposto perfeitamente razoável a ser admitido por qualquer trader. Com efeito, na prática, não só todos os traders fazem essa suposição. Na verdade, quase todos os traders se orgulham de serem tomadores de risco. O problema é que esse pressuposto não poderia estar mais longe da verdade. Sem dúvida, qualquer trader assume riscos quando entra numa operação de mercado, mas isso não significa que está aceitando esses riscos. Vou até gravar isso aqui, ó. Sem dúvida, qualquer trader assume riscos quando entra numa operação de mercado, mas isso não significa que está aceitando esses riscos. E aí de novo vem a pergunta, será que você de fato aceita os riscos que você está correndo quando você entra numa operação, quando você vai fazer uma aposta, né? Galera que é apostador profissional, você está realmente aceitando esses riscos ou você está ali em alguma crença, em alguma fantasia que você desenvolveu na sua cabeça de que você vai ganhar sempre, que ganhar é a única opção? É essa mentalidade que vai te destruir, porque não é assim que funciona o ambiente que você está tentando viver, ter sucesso e ser consistente. Então cuidado com a mentalidade, né? Cuidado se você não está com a mentalidade errada no lugar errado. Volta aqui para o livro. Em outras palavras, todas as operações de mercado são arriscadas porque os desfechos são prováveis, não garantidos. Será, porém, que a maioria dos traders realmente acredita que está correndo riscos quando entra numa operação de mercado? Teriam eles de fato aceitado que o desfecho da operação é provável, não garantido? Além disso, será que aceitaram plenamente as consequências possíveis? Olha que legal, esse monte de questionamento para você se fazer. Pensa aí, se reflete aí. Você realmente está entendendo qual que é a dinâmica daquilo que você está vivendo? A resposta é inequivocável. Eles colocaram a tradução errada. Inequivocadamente. Está escrito inequivocadamente. Inequivocadamente não.
Os traders, na maioria, não têm a menor ideia do que significa ser tomador de risco, da maneira como um trader vitorioso considera o risco. Então as pessoas acham que estão aceitando o risco, elas acham que entenderam como o mercado funciona, mas na realidade, na hora que entra ali na operação, na aposta, ela está completamente já emocional, esperando a vitória, esperando o dinheiro, esperando alimentar todas aquelas fantasias de que vai enriquecer rapidamente. Então muito cuidado com isso, tá? Volto aqui pro livro. Os melhores traders não só assumem o risco, eles também aprenderam a aceitar e abraçar o risco. É enorme a brecha psicológica entre assumir que é tomador de risco só por quem entra em operações de mercado e efetivamente aceitar o risco inerente a todas as operações de mercado. A plena aceitação do risco terá profundas implicações sobre o desempenho final. Olha aqui, mais de 480 pessoas gravaram essa mensagem aqui. A plena aceitação do risco terá profundas implicações sobre o desempenho final. De novo a pergunta, você realmente entende que você está num mercado de risco, que é o desempenho aonde você está, seja você um trader, seja você um apostador, seja você um jogador de pôquer, você está entendendo que você está num ambiente de risco? O que quer dizer que a vitória não é garantida, não só pelas suas habilidades, mas pela porcentagem, pelas probabilidades. Você está entendendo isso? Você está aceitando isso? Você entende que isso faz parte das suas escolhas a todo momento? Então, de novo, se questiona. A gente está martelando aí nesse ponto nessa aula de hoje. Volta aqui para o livro. Os melhores traders podem executar uma operação de mercado sem o menor resquício de hesitação ou conflito e com a mesma espontaneidade, sem nenhum vacilo ou confronto, admitir que ela não deu certo. Podem sair da operação mesmo com perda, sem que daí resulte o mais tênue resíduo de desconforto emocional. Então olha que legal, o trader que alcançou essa mentalidade, o trader que tem sucesso e é consistente, ele não é afetado por essa dinâmica. Ganhou, legal, perdeu, faz parte, perdeu por quê? Entrei errado, operação errada, ou simplesmente foi a porcentagem do risco que eu sempre vou correr dentro de uma operação. Pô, fiz tudo certo, entrei certo, todas as medidas, os operacionais, os gráficos, estava tudo dentro da linha, mas não andou para o meu lado. Então pegou aquela porcentagem do risco de que não deu certo. Não deu certo, não deu certo. Tá tudo dentro da minha gestão. Vamos para a próxima. Então é assim que, de maneira saudável, a pessoa lida com essa dinâmica, né? Com a dinâmica de viver num mercado de risco. Então cuidado, tá? Cuidado se você está se deixando, se você está sentindo desconforto emocional, quer dizer que você ainda precisa aprender a construir essa mentalidade, desenvolver essa mentalidade dentro de você. De novo, tem meus livros, tem meu treinamento, tem bastante coisa aí disponível para vocês estudarem e aprenderem. Vou voltar aqui para a leitura. Em outras palavras, o risco inerente à atividade de trading não leva os melhores traders a perder a disciplina, o foco ou o senso de confiança. Então, mais uma vez, nem o risco e nem o perder afeta o processo, né? Então, a maioria das pessoas que eu atendo, assim que perde, assim que alguma coisa errada acontece, já quer mudar de operacional, né? Já se acha a pior pessoa do mundo, incompetente, fracasso, né? Se julga de milhões de maneiras. Então, cuidado, né? Não fica misturando muitas coisas. Como eu falei, aprender a perder é um processo. Então, muito cuidado aí com a forma com que você está tratando isso. Volta aqui para o livro que, de novo, 400 pessoas marcaram uma frase gigantesca que eu vou ler para vocês de começo ao fim. Se você não conseguir operar no mercado sem nenhum vestígio de desconforto emocional, especialmente medo, então você não aprendeu a aceitar o risco inerente às operações de mercado. Esse é um grande problema, porque qualquer que seja o grau com que você não aceita o risco, ele também é o grau com que você evitará o risco. Tentar evitar o inevitável terá consequências desastrosas sobre a sua capacidade de ser bem-sucedido nas operações de mercado. Então, o que ele está dizendo aqui é que se você ficar preso nessas emoções, né, elas vão fazer com que você tome decisões contraditórias, né? Porque ele está falando aqui, se você tentar operar sem
fugindo do medo, porque o risco está muito grande, ao mesmo tempo você não vai se colocar numa posição de ganhar o dinheiro necessário dentro daquele risco, porque para você fazer dinheiro você vai ter que correr o risco, seja no mercado, seja nas apostas, você está sempre dentro do risco, o risco sempre vai existir. Agora, se você sentir medo do risco, você vai deixar de fazer o que precisa ser feito. Então tem muita gente que ou não opera, ou fica no simulador, ou opera ganhando R$1, R$2, R$3 para sempre, né? Eu falo para você fazer isso só no começo, para depois que você aprender e desenvolver confiança, aí você começa a colocar dinheiro. Então as pessoas começam a criar estratégias porque estão com medo do risco que estão correndo. Se você está com medo do risco, tem alguma coisa errada. Seja na parte psicológica, porque você precisa enfrentar o medo, seja porque o dinheiro que você está operando está muito alto e está desconfortável para sua mente em lidar com isso. Então essa questão de você ficar evitando o risco porque está te trazendo medo é uma coisa muito importante para vocês prestarem atenção. Isso vai com certeza travar o seu processo e o seu crescimento. Então presta atenção se esse medo não está vindo já de algo natural de você, que costuma ter medo já de forma comum em tudo aquilo que é novo e diferente, ou se não é o valor que você está operando que está muito acima daquilo que você pode ganhar ou perder, e isso mexe com você, e isso vai te atrapalhar. Então cuidado com esses pequenos detalhes, porque você não pode estar sentindo medo quando você opera, né? Existe alguma causa para isso e você precisa descobrir e trabalhar nela, tá? Voltando aqui para o livro. Aprender efetivamente a aceitar o risco em qualquer empreendimento pode ser difícil, mas é ainda mais árduo para os traders, sobretudo considerando o que está em jogo. O que geralmente mais receamos, além de morrer e de falar em público, certamente perder dinheiro e estar errado se situam perto do topo da lista. Eu vou marcar isso aqui, ó. O que geralmente mais receamos, além de morrer e de falar em público, certamente perder dinheiro ou estar errado se situam no topo da lista. Então veja que isso faz parte da dinâmica do dia a dia, né, de quem é trader, de quem aposta. Perder dinheiro e estar errado. Isso vai acontecer todo dia, praticamente todos os dias. Agora, se você está seguindo uma gestão correta, onde os números batem, onde as contas fazem sentido, não faz diferença perder, porque no final do mês a conta bate, a conta fecha e você vai ficar no positivo. Então, perder dinheiro e estar errado, essas são as duas coisas que você vai precisar aprender a se relacionar, né, com essa dinâmica dentro desse mercado, que são, sem dúvidas, as coisas mais difíceis que um trader tem que aprender quando ele, né, decide viver esse mundo. Volta aqui para o livro. Admitir o erro e ainda por cima perder dinheiro pode ser extremamente doloroso e, por certo, algo a ser evitado. No entanto, como traders, sempre nos defrontamos com essas duas possibilidades, praticamente durante todo o tempo em que estamos operando. Tá vendo que é constante, né? Agora, talvez você esteja dizendo a si próprio, além de doer tanto, é natural não querer estar errado e perder alguma coisa. Portanto, é razoável para mim que eu faça o possível para evitar essas situações. No entanto, essa tendência natural também torna a atividade de trader, que à primeira vista parece fácil, extremamente difícil, com certeza. É exatamente esses fatores que tornam a atividade de trader tão difícil. Trading nos impõe um paradoxo fundamental: como se manter disciplinado, focado e confiante em face da incerteza constante. Quando você aprende a pensar como trader, isso é exatamente o que você é capaz de fazer. Então, na hora que você construiu a mentalidade necessária, você vai conseguir se manter disciplinado, focado e confiante diante da incerteza. Esse é o momento que você sabe que você construiu tudo o que precisava, que sua mente está pronta para fazer dinheiro nesse mundo. Quando você tiver disciplina, foco e confiança em cada uma das operações, mesmo sobre a incerteza. E agora eu vou ler mais uma frase que mais de 400 pessoas marcaram aqui. Deixa eu deixar ela marcada também para não perder tempo. Aprender a redefinir suas atividades de trading de maneira a aceitar completamente o risco é a chave para pensar como um trader vitorioso.
Aprender a aceitar o risco é uma habilidade de trading, a mais importante competência a ser desenvolvida. Então veja, toda essa noção de entender que eu estou correndo um risco, de que esse risco envolve a derrota e que a derrota faz parte do processo e que isso não tem nada a ver comigo, com o meu ego, né, com ser bom ou não ser bom, ser competente ou não ser competente, ser um fracasso ou ter sucesso. É só uma derrota. É só uma derrota dentro de um risco que você já estava aceitando correr. Só isso, mais nada. Quando você conseguir ter essa tranquilidade em frente a essa situação, você já sabe que você está chegando ali no top, né, no topo dos traders de sucesso e vai conseguir de fato fazer dinheiro nesse mundo. Voltando aqui para o livro. Todavia, raramente os traders de informação concentram qualquer atenção ou despendem algum esforço em aprender essa habilidade. Eu falo demais isso. As pessoas não se preocupam em construir aquilo que precisam. Aí ficam se matando no mercado, né, desenvolvendo milhares de traumas. Aí me procura só daqui 3, 4, 5 anos fazendo coisa errada. Depois desse tempo é tão difícil mudar. É tão difícil mudar as coisas que precisam ser mudadas. Então assim, o quanto antes você começar a se dedicar a isso, a aprender isso, a desenvolver essas habilidades, mais tranquilo vai ficar aí a sua caminhada dentro desse mundo. Volta para o livro. Quando você aprende a habilidade de trading, de aceitação do risco, o mercado não será capaz de gerar informações que você defina ou interprete como dolorosas. Se as informações geradas pelo mercado não tiverem o potencial de lhe provocar dor emocional, não há nada a evitar. É apenas informação dizendo-lhe quais são as possibilidades. Esse é o processo, é chamado de perspectiva objetiva, que não é enviesado ou distorcido pelo que você receia que venha ou não acontecer. Pô, isso aqui é muito legal, eu vou gravar a fase inteira, mas eu não vou ler de novo, eu vou explicar ela. Isso é uma coisa que eu falo demais, né? Você entender aquilo que você está fazendo e não se misturar emocionalmente, né? Pensa sobre isso, reflete sobre isso. Você está na frente de um computador ou de um celular, sei lá, onde você faz as operações, as suas apostas. Cara, são só números ali na tela. Ou eles estão subindo, ou eles estão descendo, ou o seu financeiro está aumentando mais um pouquinho, ou está diminuindo mais um pouquinho. São só números, né? Por que tanta emoção? Por que tanta agitação? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Se dá certo, se dá errado, né? Viver nessa montanha russa, por quê? Para quê? Será que você está realmente nesse lugar para fazer dinheiro? Ou você está nesse lugar para ficar sentindo todas essas coisas que de alguma forma faz você se sentir vivo e mais feliz e mais parte desse mundo? Achou uma coisa que te traz mais tesão? Mas cuidado, né? Esses prazeres e essa busca desse prazer nesse mundo vai te levar para o vício, não vai te levar para o sucesso. Então muito cuidado, você que está buscando viver nesse mundo, você precisa se desvincular emocionalmente dessas coisas para que você tome as decisões racionais necessárias no dia a dia. Então muito cuidado com esse prazer para que ele não vire um vício também. Voltando aqui para o livro. Tenho certeza de que não há nenhum trader lendo este livro que não tenha entrado em operações cedo demais, antes de o mercado efetivamente ter emitido um sinal, ou tarde demais, muito depois de o mercado ter emitido algum sinal. Que trader não se convenceu de não sofrer perdas e, como resultado, converteu o prejuízo temido em perda ainda maior. Ou saiu de operação vencedora cedo demais, ou entrou em operação vencedora, mas dela não extraiu nenhum lucro, e então deixou que a operação se convertesse em perdedora, ou colocou uma ordem stop loss perto demais do ponto de entrada, apenas para ser ejetado antes da hora e deparar com o mercado avançando em sua direção. Essa é a mais dolorida. Esses são apenas poucos dos muitos erros que os traders cometem contra si mesmos repetidas vezes. Então, né, os erros mais comuns aí que a galera faz e que eu escuto direto aí no pessoal que passa em atendimento comigo. Esses não são erros gerados pelo mercado, ou seja, não são oriundos do mercado. O mercado é neutro no sentido de que se movimenta e gera informação sobre si próprio. Movimento e informação fornecem a cada um de nós a oportunidade de fazer alguma coisa. Mas isso é tudo. O mercado não tem nenhum poder sobre a maneira singular como cada trader percebe e interpreta essa informação, nem controla nossas decisões e iniciativas daí resultantes.
Os erros que já mencionei e muitos outros resultam estritamente do que denomino atitudes e perspectivas equivocadas em trading. Atitudes equivocadas que fomentam medo em vez de verdade e confiança. Então veja que ele está falando de todos esses erros que não tem nada a ver com o mercado. Tem a ver com a sua percepção e como as suas emoções estão afetando a sua forma de ver as coisas e a sua forma de se comportar nesse mundo. Então, eu sempre falo muito isso. Será que não são as suas emoções que estão operando por você? Então, muito cuidado com essa dinâmica, tá, gente? Acho que não poderia descrever a diferença entre vencedores consistentes e todos os demais em termos mais simples. Os melhores traders não têm medo. E não se atemorizam porque desenvolveram atitudes que lhe dão o mais alto grau de flexibilidade mental para afluir e refluir nas operações de mercado, com base no que o mercado lhes indica sobre as possibilidades na perspectiva deles. Ao mesmo tempo, os melhores traders desenvolvem atitudes que os impedem de tornar-se imprudentes. Atitudes que os impedem de tornar-se imprudentes. Vou até marcar isso aqui. Todos os demais têm medo, até certo ponto. Quando não receiam, tendem a tornar-se displicentes, disciplinados, e a criar o tipo de experiência para si próprios que os induzirá a ficar temerosos a partir desse ponto. Então veja que a diferença é muito clara. Os melhores não sentem medo, e mesmo quando as coisas não estão, fluindo do jeito que deveria, eles têm atitudes que impedem eles de se tornarem indisciplinados. Então eles conseguem se manter consistente. Não deu certo, não deu, amanhã é um novo dia, seguindo minha estratégia, com a minha experiência, a conta vai fechar no final do mês. Então eles conseguem manter essa capacidade, estão completamente livres da parte emocional que esse mercado traz, nas pessoas. Então, de novo, reflete se isso é o que você está vivendo, se é assim que você pensa, se é assim que você já está conseguindo se pôr em frente ao mercado. Tudo isso é muito importante. Agora vai vir outra frase que foi marcada por mais de 400 pessoas de novo. 95% dos erros em trading que você tende a cometer fazem o dinheiro evaporar diante de seus olhos. Decorrerão de suas atitudes quanto a estar errado, perder dinheiro, ficar de fora e deixar dinheiro na mesa. São o que domina os 4 erros primários do trading. Então, quais são os 4 erros primários? Estar errado, perder dinheiro, ficar de fora ou deixar dinheiro na mesa. São 4 princípios que acabam com as pessoas, que não sabem lidar com essa dinâmica. Estar errado, tudo relacionado ao ego. O mercado se tornou mais um problema seu do que o problema da performance. É sobre mim, a minha performance, minha capacidade, meu sucesso. Então se tornou uma luta com o meu ego. Perder dinheiro, O dinheiro em si, a ideia do dinheiro, o que ele compra, os meus sonhos, as minhas obrigações. Perder o dinheiro em si já é doloroso. E aí você tem que aprender a perder. Ficar de fora, então, por causa de medo, você não entra nas operações e fica elas, muitas vezes fazendo exatamente aquilo que você imaginou que elas fariam, mas você não entrou, você só ficou olhando, e aí quando você entra elas não fazem, e aí você fica preso nessa loucura e nessa contradição, e deixar dinheiro na mesa. Então você entra na operação, mas sai mais cedo, Acho que eles chamam de mão de alface, eu não faço ideia porque esse termo, mas é a pessoa que não consegue segurar alguém. Ela entra, subiu ali 3, 4 pontos, a meta era 10, mas chega ali no 5, 6 já sai. Tá com muito medo de o mercado não pegar e voltar. Mas quando ela tá para baixo, espera chegar nos 10 de loss. E aí a conta nunca fecha, nunca bate e fica preso também nesse sobe e desce, no 0 a 0. Então tem muitas pessoas que vivem essas dinâmicas e não conseguem sair do lugar. E como a gente está chegando aqui a 30 minutos, eu acho já melhor eu parar nessa parte, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, gente, já foi mais uma aula muito interessante.
né, falando muito sobre essa questão da mentalidade, falando muito sobre como você tem que se pôr e esperar, o que esperar do mercado, como que você tem que blindar as suas emoções, preparar a sua mente para aprender a lidar com o medo, com o risco, com a derrota. Então veja como esses são assuntos muito comuns que ele ficou ali por várias páginas, né, martelando nessa ideia. Então que essa aula fique como uma reflexão para que você saiba como que você está, né, como que você está agindo, pensando e sentindo em relação a tudo isso, quando você opera, quando você aposta, quando você está dentro desse mundo, né? Será que você realmente está livre de todas essas emoções? Será que você realmente está se dedicando para construir essas habilidades e ter essa mentalidade, ou não? Você fica ali só patinando e vai ficar nesse, né, sobe e desce pro resto da vida sem sair do lugar. Então muito cuidado aí com aquilo que vocês estão fazendo, a vida de vocês, o tempo de vocês, o dinheiro de vocês, tudo isso tem valor. Então faça muito bem as coisas para que você possa de fato estar crescendo, evoluindo e aprendendo. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho de vocês. Essa foi a nossa 4ª aula. Não deixa de comentar, de curtir ou até de descurtir para que eu saiba se você está gostando ou não. Tá? Muito obrigado mais uma vez aí pelo carinho de todos. A gente se vê na próxima aula. Até mais.